Boa noite a todos. Tem uma passagem do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, em que ele andava pelas ruas de Pedro Leopoldo e, quando interpelado por uma mulher, por uma pessoa necessitada e aflita, querendo tirar alguma dúvida ou até buscando algum tipo de consolo, o Chico percebeu que estava atrasado para o trabalho. Então ele disse que não poderia atender aquela mulher. Foi embora. Mas, como sabemos, o Espírito Emmanuel veio, interveio e falou: Chico, volta. E o Chico assustou, né? Não é por causa de 15 minutos atrasado no trabalho que ele vai deixar de fazer o trabalho de caridade dele. Então ele se aproxima da mulher, a escuta, dirige palavras carinhosas, caridosas, acalenta aquele coração e depois ela chora, eles se abraçam e vai embora, né? O que nós desejamos para esse seminário daqui de hoje é que nós possamos fazer como aquela mulher, né? Mas que nós possamos buscar o Cristo, que possamos buscá-lo em todos os lugares. Deus, que é essa suprema inteligência que nos envolve, que nos cuida, né? Nós possamos também reviver aqueles tempos do Evangelho, onde Jesus caminhava pelos lagos, onde Jesus convivia com seus apóstolos, e semelhante àquele paralítico de Cafarnaum, abrimos o nosso coração para ajuda, né? Abrimos o nosso coração para ajuda, porque aquele paralítico, quando ele vai se aproximar da casa de Simão Pedro, ele vê uma porção de gente, então ele não consegue se aproximar de Jesus, mas com a ajuda de 4 pessoas, ele sobe no telhado, faz um buraco, e Emmanuel narra poeticamente, o paralítico sai do teto para depois cair aos pés do Cristo, né? Nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos abrir os movimentos, as sensoriais de consciência, né? Eu tenho um amigo, Roberto Lúcio, que é de Belo Horizonte, que ele diz que a diferença dele para os pacientes psiquiátricos do Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, a diferença dele para aqueles pacientes é que ele tem a chave. E a minha diferença para vocês é que eu estou em pé. A gente não tem diferença. Nós somos seres humanos imperfeitos, seres humanos com nós, pontos cegos, com aflições, né? Mas que fomos presenteados com uma doutrina espírita consoladora, com uma doutrina espírita que nos faz dar sentido de vida, que nos faz seguir os rumos corretos, né? Vamos continuar errando, porque não existe vitória sem fracasso. Desconheço vitória sem fracasso, porque aqueles que se jogam na empreitada do bem, por muitas das vezes também falham, né? Então, tudo que nós comentarmos aqui hoje, não se sintam julgados, né? Porque quando nós viemos aqui e fazemos uma exposição, a gente precisa fazer uma reflexão profunda. Cada vez mais a gente descobre, lendo as obras de Chico Xavier, lendo principalmente a obra Céu e Inferno, que é uma das obras de codificação de Allan Kardec, que o tempo é algo extremamente importante. Que o tempo é fundamental. Então, temos aqui agora 2 horas para refletir, 2 horas para sermos acolhidos
pelo plano espiritual, porque o acolhimento deles é diferente do nosso acolhimento. O nosso acolhimento é recheado de pontos de vista, é recheado de preconceitos, mas o acolhimento do mundo espiritual não é assim. Então, que nós possamos abrir os nossos corações para reflexões profundas sobre o Evangelho, sobre as parábolas, sobre aflições, sobre doenças, sobre depressão, sobre qualquer tipo de questão. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para tirar dúvida, né? É um bate-papo, é uma conversa, e eu me coloco aqui à disposição de vocês no que eu puder responder, porque ninguém sabe tudo. Nem o livro dos Espíritos nos entrega todas as respostas. Muitas vezes Kardec é interpelado pelos Espíritos dizendo que não é dado conhecer alguns assuntos. Parece que ele bate de cabeça com a questão, né? Fica, poxa, eu quero saber mais, né? Mas não é dado conhecer. Porque nós ainda não conhecemos a natureza íntima de Deus. À medida que nós vamos nos purificando, à medida que as imperfeições vão se saneando, à medida que nós vamos sobrepujando as nossas paixões inferiores, a gente vai conseguir conhecer a natureza íntima de Deus. Mas nós podemos dizer que tudo que está ali no Livro dos Espíritos já é o necessário para a nossa evolução de hoje. Já é o necessário para a nossa evolução. E nós estamos em tempos difíceis, né? Nós estamos em tempos complicados, em épocas de transição planetária, onde não chegamos ainda no ápice, mas não sabemos datas, mas sabemos o que a gente vai começar aqui hoje, falar um pouco sobre isso. Sabemos que os sinais estão por toda parte, né? Por exemplo, abrindo aqui, a gente tem a questão de Zacarias. Zacarias, no seu capítulo 9 no Antigo Testamento, ele diz que Jeová, que é o Messias, que iria chegar, ele disse isso 700 anos antes da vinda de Jesus, entraria de forma triunfal em Jerusalém. 700 anos antes. E o que acontece quando Jesus vai entrar em Jerusalém? Ele pede aos discípulos para buscar um jumento. Fala, vou devolver, tá? Com carinho. Fica tranquilo que eu vou te devolver esse jumentinho. Ele vem, monta no jumento e entra de forma triunfal em Jerusalém. Depois vocês já conhecem o que acontece com ele, né? Que muitas vezes da vida a gente também é assim, a gente entra de forma triunfal em algumas circunstâncias, mas o final das coisas nem sempre são tão bons. Temos outras questões, por exemplo, como o último profeta, que é o Malaquias, que fala que antes do Messias viria aquele que prepararia a vinda do Messias. Aquele que prepararia os caminhos do Senhor. Ele diz com essas palavras, capítulo 1, versículo 3. E não é o que acontece? Aparece João Batista, preparando o caminho do Senhor e dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a gente sabe que o arrependam-se hoje, esse arrepender-se do aramaico que João Batista falava e se pronunciava naquelas épocas, quer dizer mudança de pensamento. Não é apenas o arrependimento que você chora e se vitimiza dele, é uma mudança de um estilo de vida. Não é apenas um arrependam-se da boca para fora. Por isso que ele vem do grego metanoia, que quer dizer alteração de um estilo de vida. O Velho Testamento também narra de forma impressionante a crucificação do Cristo. Narra a morte do Messias. Por isso que Isaías era tão pouco lido naquela época, porque as pessoas tinham medo de ler. Pois nós vamos receber o profeta, o Messias, vamos crucificá-lo? Não vou ler isso não. Né?
Isaías, se eu não me engano, tem que recordar o capítulo, ele narra a crucificação exatamente. Parece que ele está debaixo da cruz, enunciando cada segundo, inclusive o silêncio do Cristo diante das autoridades. Ele não fala exatamente numa cruz, mas fala que ele morreria, que ele sofreria, que ele se calaria, que ele não seria recebido. Então ele fala um capítulo inteiro sobre a crucificação do Messias, que logo estava por vir, né? Por que a gente está falando dessas coisas? Porque a vinda de Jesus foi para dizer para a gente que tudo que ele disse pela boca dos profetas, isso Emmanuel fala no livro Consolador, que Jesus influenciou diretamente e falou pela boca dos profetas. Porque para ter, como ele diz, para ter noção dos fatos daquela época, 700 anos depois, né, do que iria acontecer, apenas Jesus seria capaz. O Espírito puro seria capaz de trazer questões tão importantes como essa. Porque o Cristo, como ele mesmo disse, ele veio cumprir a lei. Se nós não entendermos parte do Antigo Testamento, a gente não vai entender a vinda do Messias, a gente não vai entender o ministério de Jesus na terra e a gente também não vai entender a doutrina espírita. A gente precisa entender que o Antigo Testamento, como diz o Emmanuel, é uma pedra angular. Ele é uma planície, uma preparação para que as leis de Deus fossem apresentadas por um Jesus, por um Messias, por aquele que seria o porta-voz de Deus na terra. Então, o Antigo Testamento, ele narra, ele é poético, ele é completamente simbólico, ele é cheio de nuances, e inclusive tem parábolas também. Porque os profetas do Antigo Testamento também falavam por parábolas. Porque a gente acha que só Jesus falou por parábolas. Só que se você estudar o capítulo 5 de Isaías, ele fala da parábola dos trabalhadores da vinha. É praticamente igual. Muda alguns enredos, mas é igualzinho. Parece que quando Jesus volta, ele vem para narrar a mesma parábola, convidando os trabalhadores, os convites espirituais que nós recebemos todos os dias, não apenas para ser um religioso, não apenas para botar um uniforme sabático e viver uma vida religiosa de aparências, mas convidando-nos para exercer atividades do bem, né? Porque não importa a sua religião. O próprio livro dos Espíritos diz: se o homem for bom, a religião também é boa. A religião que transformar o homem no homem bom, ela é boa. Chico Xavier, em uma de suas entrevistas, disse quais eram os ministros do Cristo. E a gente fica assim: nossa, ministro do Cristo? Quer dizer, ele tem pessoas responsáveis, tem atribuições, né? Tem divisões, né? Tem departamentos? Tem. Fala de Sócrates, fala de Krishna, fala de Maomé, fala de Zoroastro, fala de tantos outros, Buda, né? E cada qual trouxe a sua mensagem. Porque o livro dos Espíritos diz que a mensagem de Deus veio esparsa ao longo da história. Ela veio espaçada, ela veio fragmentada para cada povo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época. E a doutrina espírita, ela consegue ser um pouco mais completa porque ela foi sistematizada por um cientista que conseguiu ouvir as vozes do céu, entender, interpretar e sistematizar numa doutrina. Mas do que adianta, como diz Bezerra de Menezes,
Do que adianta o conhecimento se o coração permanece às escuras? De que adianta nós decorarmos todas as questões do livro dos Espíritos, mas no dia a dia a gente não conseguir aplicar nada na nossa vida pessoal? Foi o que Jesus queria dizer com o camelo e o mosquito. Os fariseus comiam camelo e coavam o mosquito. Olha o tamanho do camelo. Qual o tamanho do mosquito? Porque a doutrina espírita é um banquete espiritual que nós precisamos comer vagarosamente. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente já quer ler todos os livros, né? Ficar sábio, saber tudo, e a gente fica curioso. Mas depois a gente vai percebendo, eu tenho um amigo Júlio que ele diz que a evolução espiritual não é uma corrida de 100 metros. A evolução espiritual é longa. Porque se a gente correr 100 metros num pique desenfreado, a gente vai chegar lá cansado e vai pedir gás carbônico, oxigênio, água, vai pedir socorro. Então a doutrina espírita ela precisa ser saboreada, precisa ser entendida. Nem que seja uma página por dia, ou uma página já é o suficiente, né? Saborear essa doutrina, saber olhar, tirar o espírito da letra, né? Não olhá-la, não percebê-la de uma forma extremista, fanática, achando que nós somos muito especiais por sermos espíritas. Coitado de nós. Como Cristo disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós recebemos, graças a Deus, para a nossa redenção espiritual, porque no livro Roteiro diz que a função das Américas, e principalmente do Brasil, é de redenção espiritual. Nós todos estamos aqui através de redenção espiritual, buscando essa redenção espiritual. No livro Boa Nova, Jesus ele tem um diálogo com Bartolomeu, que é um diálogo muito semelhante aos diálogos que nós temos hoje com as pessoas que convivem conosco. Porque Bartolomeu ele se sentia incompreendido no mundo, né? Ele se sentia diferente, julgado pela família. Ele olhava o mundo, via as pessoas brigando, revoltas, guerras, dificuldades, uma série de confusões. E Bartolomeu tem um pouco de nós. Todos, na verdade, todos os apóstolos eles têm perfis. Bartolomeu é um espírito mais melancólico, depressivo. Pedro já assume uma roupagem mais rude, mais instintiva. Paulo é aquela questão da impaciência, da impulsão. Cada um deles, Tomé, a questão do ver para quê, que a gente precisa ver, tem que ver o Espírito falando. Se a gente não vê, a gente não acredita. Todos nós temos nós cegos e muitos de nós somos representados por aqueles apóstolos. O materialismo de Judas, que queria um rei judeu sentado num trono com uma espada, assim como o rei Davi, assim como o rei Salomão e assim como outros reis, era legítima a vontade de Judas. Porque nos dias de hoje nós também queremos de vez em quando alguém que sente lá no trono e resolva as coisas para a gente. De forma arbitrária, de forma violenta, de forma... que resolve. Por que não desce logo os anjos dos céus para resolver o problema todo? Por que Jesus não aparece logo numa televisão, utiliza os satélites de todo mundo e faz um pronunciamento mundial? Voltei. Arrependam-se. Só que a gente lê a parábola do rico e do Lázaro. Quantos profetas falaram pelas bocas e ninguém ouviu?
É capaz de Jesus falar para uma TV e ninguém acreditar. Isso aí é fake news, né? Porque as pessoas tratam a transição planetária de forma irresponsável e assintosa, até desrespeitosa com relação a Jesus. Porque ele fala dos finais dos tempos como se ele estivesse hoje aqui na Terra, em Cabo Frio, repórter da TV, não sei qual que é a TV aqui. Toda hora muda, né? Na época que eu frequentava era uma coisa. Inter TV. Ele é um repórter que falava, ó, nação contra nação, guerra contra guerra, fome, pestes, dificuldades. Ele vai narrando. Capítulo 24 dele, sermão profético, que ele anuncia os finais dos tempos. Será que Jesus seria irresponsável de anunciar os finais dos tempos? Será que Jesus, um espírito da envergadura que é, governador do planeta, que dividiu o tempo entre antes e depois dele, seria irresponsável de anunciar o fim de uma era e o início de outra era? Será que ele seria irresponsável em menosprezar a classificação de um novo mundo, de uma nova era, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Porque nós somos muito ansiosos, né? Porque no dia que chegar o tal de mundo regenerado, a gente já vai estar pensando feliz, aí ferrou. Aí a gente vai estar numa luta, desesperado. Não, meu Deus, mundo feliz, socorro. Do jeito que a gente está ansioso, chegou o mundo regenerado, sabe-se o dia, a hora, né? Cada um diz uma coisa, a gente tem que respeitar o que dizem, né? Eu acredito muito em Francisco Cândido Xavier. Eu acho que ele não seria responsável de falar de uma televisão em 1971, através do Espírito Emmanuel, de falar de uma data de uma forma irresponsável, né? Porque uma coisa é o que dizem do que ele diz. Outro dia eu abri o Pinga-Fogo, gente. Eu já abri 5 vezes. Gente, ele falou mesmo. 2057, falou. Falou ao vivo para o planeta inteiro, né? E algumas pessoas menosprezam a força espiritual. Algumas pessoas menosprezam os caminhos espirituais que são traçados, né? E isso é muito sério, porque em alguns momentos somos até muito céticos com as verdades divinas, né? E Jesus veio ampliar isso. Chico Xavier é um profeta. Chico Xavier é um espírito de escola. E como é que se reconhece o verdadeiro profeta? Está no Livro dos Espíritos, é pelas suas ações, pelas suas atividades no bem. E depois eles dizem, Deus não falaria pela boca de um mentiroso. Chico era mentiroso? Consideramos Chico mentiroso? Ah, não, mas o mundo regenerado está distante, vai ser daqui a 500 mil anos. Então tá. Aí a gente começa a entrar no assunto de hoje, para depois entrar em parábolas. Porque, notei esse livro aqui que a gente lançou, A Favor da Vida contra o Suicídio, um trecho de Kardec, no livro Obras Póstumas. E ele narra da seguinte forma: é como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida. Se verá os suicídios se multiplicarem em uma proporção inédita, até entre as crianças. Kardec está falando, não é o Chico não. A loucura atingirá como nunca um grande número de homens. Homens podemos contemplar também as mulheres. Que mesmo, aí eu fico arrepiado, que mesmo antes da morte estarão eliminados do mundo dos vivos. O que ele quis dizer com isso? Não sei. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias,
sem que nada transgrida as leis da natureza. Tem alguém louco por aí? Louco? Como é que estão os transtornos de ansiedade? Né? Tem alguém lúcido nessa sala aqui hoje? Eu garanto que eu não sou. A ONU lançou recentemente, não, o OMS, não, a ONU, recentemente uma pesquisa que apenas 5% da população mundial é lúcida. O resto está completamente desordenado. Temos 800 milhões diagnosticados, e tem os que se escondem. Eu sou diagnosticado, que tem problemas, algum tipo de transtorno psicológico, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de pânico, seja de transtorno bipolares e quaisquer outros. Né? Por uma turma de 8 bilhões, a gente chegar em quase 1 bilhão de pessoas de necessitados emocionais, porque uma coisa são os necessitados materiais, né? E nós somos muito mais necessitados espirituais e emocionais. A boa notícia é que Jesus veio para nós, né? Ele não disse que veio para os sãos, ele veio para os que estão doentes. E aí a gente começa a enxergar as parábolas de Jesus dando uma linha de raciocínio sobre isso. Porque, por exemplo, vamos pegar a parábola do bom samaritano. O que diz? O homem sai de Jerusalém, descia de Jerusalém e vai para Jericó. Jerusalém era o quê? Era o simbolismo de adoração a Deus. Ali, superficialmente, estávamos conectados por Deus. Algumas pessoas iam para ver Deus e outras para serem vistas por Deus. Então é um símbolo de conexão. Na festa do Pentecostes, nas festas das tendas, na Páscoa, né? Que é de origem judaica, antes do catolicismo, antes da vinda de Jesus, já existiam essas festas. Jerusalém ficava lotada. Foi lá que Pedro, junto com os apóstolos, falaram com as línguas de fogo, né? E pelo fenômeno de xenoglosia, onde as pessoas entendiam em outras palavras, em outras letras. Então, você sai de Jerusalém, que está num ponto de altitude, e você se direciona a Jericó, que é um ponto de baixa altitude. Porque Jesus, ele é sistemático em tudo que ele diz. Ele vai nos pormenores. Jericó é o simbolismo das paixões inferiores. Jericó é o simbolismo das quedas espirituais. Jericó é o símbolo do ser que saiu da conexão com Deus e se distanciou para uma terra longínqua. Olha a parábola do filho pródigo dentro da parábola do bom samaritano. Olha como Jesus é mágico, poético, como ele influencia as nossas mentes. Porque na parábola do filho pródigo, ele fala que divide a herança entre o filho pede a parte, o filho mais novo pede a parte dele e vai para uma terra longínqua. Então nós podemos considerar aquele homem da parábola do bom samaritano também um filho pródigo, né? O Emmanuel tem um texto dizendo: todos somos filhos pródigos. Porque o que seria um filho pródigo? Pródigo vem do termo grego ázotos. Ázotos é de desperdiçar. Atos vem do termo de lapidar, do termo usar de forma equivocada.
Quando a gente fala da parábola do administrador infiel, ele também é uma pessoa que não utiliza os bens de uma forma justa, correta. Então ele também dilapidou aqueles bens. Na verdade, os bens são os bens de Deus, né? Quando nós falamos para Deus, eu vou sozinho. Quando nós falamos para Deus, eu posso sozinho, eu não preciso de ninguém, né? Quando você assume uma postura de autossuficiência sem a presença de Deus, nós nos tornamos filhos pródigos. E algumas traduções também é desobediência. Então o filho pródigo é um filho desobediente. Ah, mas eu não sou filho pródigo. Como não, gente? Todos nós somos filhos pródigos. Qual de nós, hoje, aqui, segue à risca o Evangelho no coração? Tirando a nossa amiga de 70 anos do Espiritismo, que vai ser a nossa futura mentora de Cabo Frio, da cidade. Estou brincando, viu? Só para descontrair. Nós não somos anjos, né, gente? Então a gente tem que esquecer essa santidade que a gente não atingiu ainda. E conversar sobre as nossas dificuldades. Porque é daí que gera empatia. Porque de repente você está passando por problema que o outro também está passando. E nós temos muita vergonha das nossas mazelas. Nós temos muita vergonha das nossas dificuldades. E é completamente normal e entendível, legítimo, que alguém não queira expor aos outros as suas mazelas, né? É legítimo. Mas não trabalhá-las, jogá-la para debaixo do tapete, tratá-la de uma forma superficial, é como se fosse você jogar no seu coração uma bomba relógio. Ah, não vou, fulano de tal não vou perdoar de jeito nenhum. A pessoa faz um check-in. Tem 2 shoppings aqui? Não sei. Uma galeria. A pessoa faz o check-in na Praia do Forte, a outra vai para o Peró. Não, opa, está indo para lá, não vou não. Né? Porque a vida nos coloca em situações onde as coisas vão se apresentando e a gente precisa oferecer o perdão. Hoje, as grandes entidades de psiquiatria do país estão querendo promover o assunto de perdão como um fator de saúde pública. Porque a gente não está conseguindo se perdoar. A gente não está conseguindo se perdoar. E muito mais se suportar, né? Está difícil. A gente está brigando por tudo, né? Os nossos conflitos internos, as nossas tensões internas estão sendo cada vez mais expansivas. E Joana de Ângeles fala que o nosso coração é uma barragem. E se nós não cuidarmos dessa barragem, a barragem estoura. E a gente começa a projetar em todo mundo as nossas imperfeições. Por isso que o processo de evangelização é da criatura. Quando uma pessoa perde tudo, ela tinha um investimento, ela tinha uma loja ali na Praia do Forte, em Cabo Frio, ela perde tudo. Será que o problema de perder tudo é o problema financeiro? Ou é um problema de ser percebido de uma forma inferior pelos outros? A pessoa perdeu tudo. A pessoa está mais preocupada com o que vão dizer da falência ou do que da falência em si. É um exemplo. O Livro dos Espíritos nos ensina como destruir o egoísmo. É nos tornando mais espiritualizados em relação à matéria.
é relacionando-se de uma forma diferente com a matéria. É não dando tão valor, não aumentando o tamanho das dificuldades materiais que nós temos. E nos livros mensageiros, André Luiz abre o prefácio exatamente com isso. Depois de vencer, né? Porque imagina você, desencarna, você volta para sua casa e tem um intruso, alguém na sua cama, com a sua esposa. Não é legal, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Tem um casal de namorados, aí desencarna. Aí você volta no mundo espiritual para acolher, né? Para fazer festa, para dar passe, para... Aí você chega lá, ué, tem outro? Meu Deus do céu, o filho não é mais meu? O filho mal lembra de mim? Essa casa não é mais minha? São as perguntas que André Luiz se faz no livro Nosso Lar. Só que no Livros Mensageiros, também vai virar filme, ele já percebe as coisas de uma forma diferente. Ele já olha o filho como um amigo necessitado da sua companhia, o amigo de todas as horas. Ele não olha mais o intruso, que ele chama de intruso, de novo no livro Mensageiro, ele continua com a palavra intruso. Não olha mais o intruso como intruso, mas um amigo necessitado que está cuidando da minha antiga mulher, né? Ele não olha mais para a esposa como esposa, mas como uma amiga de laços e afeições. Porque nós nos tornamos filhos pródigos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente deseja morar na terra. Só que nós não somos moradores da terra, nós somos viajantes. Nós vivemos transitoriamente. Ah, mas muita gente já diz isso, mas e sentir? Será que a gente sente? Será que a gente já se sente como viajante? Como pessoas que passam pela terra e olham as suas coisas de uma forma que elas não sejam só nossas, mas que nós podemos perder a qualquer momento? Nossa, esse livro aqui foi eu que fiz. Mas você não vai levar ele para o mundo espiritual. Então não faz diferença. Eu perder um livro aqui, perder outro livro ali, ganhar dois aqui, ganhar dois ali, não faz tanta diferença. Enxergar a vida sobre o ponto de vista espiritual, e Kardec fala de pontos de vista, é você subir numa montanha e tentar ver a vida como um todo. Não mais apenas enxergar um ponto, uma dificuldade do ponto de vista material. Se nós olharmos para uma dificuldade do ponto de vista material, como alguém que nasce com uma certidão de nascimento e morre com uma certidão de óbito, a gente vai sofrer muito. Como que a gente recebe um exame oncológico dizendo que tem câncer? Imagina o desespero. Sendo espírita, não espírita, né? A pessoa diz, não, eu sou espírita. Nenhuma mensagem dessa vai me desestruturar, né? Mas quando é um filho, quando é ela, né? Já diziam que o serviço aparece quando o servidor está preparado? É hora de dar testemunho. É hora de aprender o mesmo? Vamos ver. Mas tudo segue uma lei divina, né? As doenças não chegam por acaso. Porque o processo de queda espiritual, o Emmanuel narra como acidentados da alma. Pessoas, e eu me coloco nesse bolo, pessoas que viveram longas existências, longas encarnações mergulhadas na carne,
preocupadas apenas com os aspectos exteriores, preocupadas apenas com os interesses momentâneos, com o imediatismo. E isso acontece o tempo inteiro. Viver na terra é um perigo. Brigar por herança é um perigo. A gente não sabe a dívida que a gente está contraindo. Brigar por coisas, brigar por objetos, né? Hoje eu conheci uma família que estava brigando por uma vara de pescar e um desencarnado. Falei, meu Deus do céu, coitado desse desencarnado. Eu até falei, gente, coitado, imagina ele em espírito lá, você está brigando pela vara de pescar dele aqui. Não é se ainda fosse um Rolex, né? Era mais legítima a indagação. Mas brigando com uma vara de pescagem. Não, porque essa vara ele pescou naquele momento. Só que de repente ele é tão apegado à vara que ele está do lado dela. Você está levando a vara e ele. É só ler a obra Céu e Inferno. Tem um espírito que vai acompanhado com um espelho. Fica lá, você está levando o espírito, mas vai levar o espelho, mas vai levar o espírito também. Por isso que nós não entendemos os desastres coletivos em museus. Quantos espíritos estão dentro de museus? Tem uma coisa que é negligência, né? Que você deixa, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, o museu pegar fogo. Mas, por exemplo, o Museu de Notre Dame tem todos os cuidados do mundo e pegou fogo. Quantos espíritos estavam ali, junto com aqueles bens materiais? E só acabando com eles que eles vão sair de lá. Então, nós temos uma série de casos. O pai de Sueli Caldas Schubert, seu Zé Caldas, ele era bancário do Banco do Brasil. Não o conheci, não tenho tanto tempo de espiritismo, mas ele era tesoureiro, ele era médio clarividente. Morreu um homem muito rico em Juiz de Fora, muito rico. No dia seguinte que ele chega no banco, ele era o tesoureiro, ele abre o cofre, viu o espírito agarrado com as notas. Agarrado. Muitos espíritos não sabem que estão desencarnados. Ah, mas isso é ultrapassado. Não é não, gente. Por isso que as mesas mediúnicas são extremamente importantes para acolher esses espíritos, multiplicar as mesas mediúnicas. Porque o processo de queda espiritual nos deixa completamente vulneráveis. Completamente vulneráveis. Então o espírito aparece lá que ele suicidou. E ele está obsediando outra pessoa porque ele também quer que o outro suicide. Aí você pergunta, mas você tem algum laço com ele? Não. Poxa, mas por que você está obsediando ele? Aí eu errei, eu quero que o outro erre também. Olha a mentalidade do espírito. Uma conversa semana retrasada. Quer dizer, a pessoa subiu numa janela para suicidar, só que em torno dele tinham quase 20 espíritos que decidiram promover um arrastão de suicídios. Um impactando na vida do outro. Porque as vidas são o quê? Solidárias. Completamente solidárias. E nós temos ferramentas fundamentais na doutrina espírita. Ao invés de estar brigando se Chico é Kardec, se o Kardec é o Chico, se o presidente é doutrinário, se ele é antidoutrinário, se o outro era, se o outro não é. Porque, como disse Kardec, aí vem o filho pródigo de novo. O que é o filho pródigo? Alguém que faz churrasco? Ou já é todo mundo vegano? Espírito evoluído?
Quando você faz o churrasco, você liga o fogo. Se você deixar a mão, o que acontece com a sua mão? Queima, né? Deve virar churrasco. Vira churrasco. Automaticamente você tem um efeito biológico de tirar a mão dali. Porque você sente, opa, minha mão não era para estar ali. Senão você vira um churrasquinho de mão. Né? Vamos comemorar um churrasco, aí você deixa a sua mão lá, né? Que é a abnegação, né? Do Espírito. Então, o que acontece com os nossos corações? Ao longo do tempo, depois de desobedecer as leis divinas tantas vezes, ao longo do tempo, depois de nos tornarmos filhos pródigos, de não exercitarmos o perdão, de não exercitarmos a bondade, de não maldizer o outro, de amar os nossos inimigos, quando vamos contra essas leis, existe uma emoção chamada culpa. E essa é a emoção que está dilacerando os nossos corações. É um fenômeno inconsciente. Culpa. E a gente sente culpa. Porque nós fomos feitos para amar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus apenas para amar os outros. A gente não está aqui para discutir obra antidoutrinária, se tal obra é essa. Eu nem leio até para não perder tempo. Né? A vida é tão curta que a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu não perco meu tempo ficando comparando obra. Antidoutrinário, antidoutrinário. Porque o tempo é volátil. Em vez de a gente estar escrevendo obras doutrinárias, a gente está criticando obras antidoutrinárias. E as obras antidoutrinárias crescem e as doutrinárias ninguém escreve. Percebe? O movimento que a gente está perdendo? Porque nós fomos feitos para amar. Será que eu preciso de um estatuto do idoso para respeitar o idoso? Deveria precisar? Será que eu preciso de uma lei para que eu colete os meus impostos de forma correta? Será que eu preciso de uma lei para respeitar uma fila de um banco? Até as canetas das loterias são amarradas, que levam. Até as canetas. Então nós vamos entrando num processo de equívoco espiritual, um processo de ódio, um processo de falta de respeito, um processo de denegrir o outro, um processo de maldizer do outro, que a gente fica culpado. Então a culpa, e hoje, porque, por exemplo, se você for um psiquiatra, antigamente não tinha como ele dizer para você está deprimido por causa desse exame de sangue. Não tinha como. Você vai fazer uma tomografia e vamos descobrir aqui que você está deprimido. Eu vou te dar os remédios exatos. Né? André Luiz, no mundo espiritual, já relata diferente. Existem aparelhos, existem acessórios que fazem a leitura do nosso perispírito e que nos entregam um exame completo da nossa alma. Um dia teremos isso na Terra também. Só que há 3 semanas atrás, 5 neurocientistas, um deles brasileiro, Jorge Moll, conseguiu provar cientificamente, através de scanners funcionais, né? São aquelas ressonâncias magnéticas funcionais que são feitas nos cérebros, que a culpa está diretamente relacionada. Existem outros fatores relacionados à depressão, né? É multifatorial. Dentro da psicologia a gente trata que a
Porque a depressão ela é multifatorial. Mas a culpa é um fator determinante, provado cientificamente, para a depressão. Por que Kardec disse isso? Porque no ápice da transição planetária, as nossas consciências vão estar gritando: perdoa, não briga, se aproxima de novo. Tem uma jornada reencarnatória que você faz parte dela e que é preciso que ela seja cumprida. Vocês conhecem a parábola do metiolate? Para vocês entenderem o mundo de provas e expiações, relação ao mundo regenerado. Quem aqui machucou o joelho, o braço, e veio aquela mãe ou aquela avó com aquela espátula, você virava até maratonista de corrida, né? Porque vinha a espátula, a gente corria, porque a dor era tão grande daquele metiolate que passava assim, ó. Era uma dor absurda, terrível. Hoje temos o metiolate e ninguém mais usa, não entendo por quê. Não tem iodo, tem até spray dele. E outro dia eu fui tentar, fiz assim. Ver como a memória é traumática, né? Você vai... E não doeu, eu falei, gente, isso é uma descoberta. Por quê? O mundo de provas e expiações é um mundo onde as dores são necessárias. Outro dia eu fiz uma reflexão no Centro Espírita Francisco de Paula e eu faço aqui hoje para vocês. E faço a mim também todos os dias. Será que estaríamos aqui 8h15 numa Centro Espírita se não fossem as nossas aflições? Onde estaríamos? Se estivéssemos iludidos pela matéria, onde será que estaríamos? Na balada, né? O canal ali tem uns restaurantes maravilhosos, tem umas caipirinhas deliciosas, tem uns caipisaquês incríveis. Eu estaria aqui? Olá! Por que a gente precisa estar no mundo de provas e expiações? Porque a gente ainda não acordou. Mas à medida que nós vamos acordando, à medida que o despertar ele vai acontecendo, nós vamos tendo acesso a alívios das nossas dores. Quem diria que a tuberculose teria cura? Quem diria que o aidético poderia sobreviver até o final da morte? Perdemos Cazuza, que poderia ter se reabilitado, se redimido. Perdemos Fred Mercury e tantos outros. Eles têm os motivos deles, encarnatórios, não cabe a nós questionar, mas perdemos. As mães daquelas criaturas perderam seus filhos, né? Então, o mundo de provas e expiações, quem aqui tem filhos? Só? Só eu que não tenho mesmo? Casal lá do fundo. Às vezes o filho está até aqui, né? Já espiando o futuro casal. Será que vale a pena eu entrar nessa roda? Quando você foi levar o seu filho para tomar uma vacina de sarampo, você sabe que dói. Você levou mesmo assim? Por que levou? Porque você está fazendo bem a ele. Você está fazendo diretamente um bem a ele. Quando a gente leva um cachorro e dá uma pena de levar ele no pet shop, dá aquela injeção, ele fica... não dá? Mas você está fazendo um bem a ele. Agora, você imagina Deus nos vendo mergulhar no mundo de provas e expiações,
passando por um processo de microcefalia, passando por um transtorno de pânico, passando por um processo de depressão. Ele sabe que ele não queria que a gente tivesse assim, mas ele sabe que nós precisamos passar por isso que ele permite. Porque se nós aprendermos, nós não vamos precisar passar. Então, muito se pensa, a pessoa vem com uma tendência arroba, falcatrua, e ela vira justamente o tesoureiro do Congresso Nacional. Para quê? Porque ela precisa passar pelo teste. Talvez para vocês aqui não seja nenhum problema pegar uma mala de 5 milhões e levar até o outro lado da rua. Mas talvez para outros, quando ele vê aquela mala recheada, fala, meu Deus do céu. Talvez para alguns aqui, quando vê um copo de cerveja, não sintam vontade de beber. Mas para outros, aquilo é uma tentação. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem o seu transtorno, cada um tem sua maneira de ser pródigo. Cada um se relaciona e tem os seus nós cegos. E a gente precisa respeitar muito os nós cegos dos outros. Porque a própria culpa já cobra demais quem está em sofrimento. A própria culpa já cobra demais aquele que está em processo de falência espiritual. Então o nosso objetivo, e a gente vai falar na segunda parte aqui, como que a gente volta? Como é que a gente se transforma em um filho pródigo? Como é que a gente se transforma em filho pródigo? E como é que a gente sai dessa posição de filho pródigo Porque não adianta nada a gente levantar um monte de problema e não dar encaminhamento nenhum, né? Falou, nossa, você é daqui deprimido, né? Só fala de problema, né? Então a ideia é que agora a gente fale nessa segunda parte de como que a gente sai. E a gente vai utilizar a parábola da candeia e vamos utilizar o exemplo de Lázaro para que a gente possa entender um pouco e algumas questões médicas, psicológicas, espíritas, para que a gente possa sair do processo, né? Para que a gente tenha instrumentos necessários para sair de uma condição de carência emocional, carência espiritual, necessidade e nos tornarmos mais calmos, né? Mais plenos, né? Por exemplo, quem é impaciente? Todo mundo. Querem saber se vocês são impacientes? Eu descobri um jeito. Está escrito no livro. A gente fica lendo os livros, não tem nada a ver às vezes, né? Mas tem umas coisas interessantes. Se você, está lá escrito 50 minutos, você tem que deixar uma lasanha por 50 segundos. Né? Quando você põe 1 minuto, ao invés de 50, porque você não tem paciência de ficar digitando 10, 20, 30, 40, 50. Qual aqui de vocês, ao pegar o elevador, mesmo sabendo que ele está no 10º, não vai adiantar nada ficar cutucando ele? Mas a gente fica lá, né? Como se ele fosse botar um nitro e descer rapidamente para te atender, né? Verifica-se, reconhece-se o verdadeiro impaciente como aquele que aperta o botão do elevador repetidas vezes, mesmo sabendo que ele vai demorar a hora que ele tem. A parábola da candeia é uma parábola muito interessante, porque a candeia é como se fosse uma lâmpadazinha, né? Como se fosse aquela luz que estava ali, e o velador é o que colocava debaixo dela. E o velador é formado de óleo e a candeia era a parte superior que gerava o fogo, gerava a luz, a combustão, né? Para que as ruas, para que as casas fossem iluminadas. Jesus, em uma de suas parábolas,
disse para que nós colocássemos a candeia acima do velador. Então Jesus está dizendo para a gente que a gente coloque as nossas luzes espirituais à mostra das pessoas, para que nós possamos fazer a nossa combustão espiritual. Então a candeia nada mais é, aí vem uma citação de Emmanuel explicando como que é esse processo. A lâmpada são os conhecimentos, é a nossa parte cognitiva, é o que nos faz raciocinar, fazer contas, fazer cálculos, né? É o que nos move frente ao raciocínio lógico que nós já adquirimos quando viramos espíritos individualizados. E o óleo que faz incendiar, que faz fazer a combustão espiritual é o amor. E a sincronia desses dois fatores, que é o conhecimento com o amor, gera a combustão espiritual. E a combustão espiritual é o que nós precisamos para sairmos dos sepulcros, das dificuldades, das aflições, para que nós tenhamos vida em abundância, como Jesus nos prometeu. Então, a passagem que mais nos explica a parábola da candeia e essa questão de combustão espiritual é a passagem de Lázaro no túmulo, né? Não vou entrar aqui em pormenores se Lázaro estava morto, se estava vivo, né? Sabemos que ele não estava morto, que ele estava com um processo de catalepsia ou de letargia, não sabemos exatamente, né? Só os que tiveram lá na época, ou os mais próximos de Jesus, têm acesso a essas questões. Mas Lázaro não estava morto, ele vivia uma inércia espiritual. Ele estava dentro do sepulcro do seu egoísmo, do seu orgulho, das suas aflições, uma inércia que não fazia com que ele saísse daquele sepulcro. Porque se ele não estava morto, ele poderia acordar a qualquer momento, por si só levantar-se e sair do sepulcro, né? Só que quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, ele nos traz lições inesquecíveis. E a primeira delas vem com retirar a pedra, né? Porque quando Jesus pede para retirar a pedra, quando ele pede para mover a pedra, para que o sepulcro se inicie um processo de luz interna, para que Lázaro receba vida, para que Lázaro volte a sorrir, para que Lázaro volte a ter as suas percepções de vida, de alegria, de ressignificação, ele pede para tirar a pedra. Só que não foi Lázaro que tirou a pedra, foram outras pessoas. Isso é um significado que, para nós sairmos da condição de emocionalmente falidos, de uma miséria emocional, nós precisamos da ajuda das pessoas. Por mais que as pessoas não saibam lidar, por mais que as pessoas digam depressão é frescura, por mais que as pessoas digam que o que você está passando é ridículo, né? E a gente vê muitos casos desses por aí, depressão não é frescura, né? Então, mas nós temos que saber ser acolhidos, né? E mesmo nos casos que as pessoas não saibam acolher e estender a mão, nós temos que aprender também a reduzir o nosso orgulho. Porque se a gente está numa dificuldade e só aquela mão foi estendida, a gente tem que segurar a mão. E muitos de nós temos as nossas maiores soluções muito próximas de nós. Só que o orgulho não permite com que a gente estenda a mão. Talvez se você ligar para um parente, você resolve um problema. Mas pelo orgulho que nós ainda nutrimos no coração, a gente não liga, a gente deixa para lá e tenta resolver de outras formas, complicando uma situação que poderia ser resolvida. Saber retirar a pedra é saber que nós precisamos ser ajudados.
Então, quando nós falamos de um processo depressivo, de adoecimento, de sofrimento emocional, temos hoje a ciência como um amigo, uma amiga nossa, como alguém que nos oferece antidepressivos para que possamos ajustar os processos de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, para que o nosso circuito cerebral volte a funcionar como funcionava antes. Porque o processo de depressão é um processo de distorção. Nós enxergamos a vida de uma forma diferente. Preste seus óculos. Desculpa, viu? Eu vou devolver, igual o jumento. Eu estou vendo aqui, tudo branco. Quando eu coloco o óculos, nossa Senhora, dá nem para ver. É a depressão. Nossa, ainda bem que não dava nem para ver. Por quê? A depressão faz com que eu enxergue tudo embaçado. A depressão faz com que eu enxergue as coisas das formas como elas não acontecem. Porque geralmente nós somos, catastróficos. Nós somos catastróficos. Eu vou fazer uma apresentação espírita, eu vou ser julgado. Eu vou participar de um coral, eu vou ser julgado. Né? Nós já trazemos dentro de nós medos, e o medo é uma emoção extremamente importante. Porque se não fosse o medo, nós seríamos como um alpinista que subiria o Monte Everest sem nenhum acessório. Quem tem essa coragem? Né? O medo nos dá prudência, atravessar a rua, a verificar se o sinal está fechado, porque existe uma glândula dentro do nosso cérebro chamada amígdala, que é a responsável pelas nossas emoções. Só que o que vem acontecendo, de grande proporção, é que nós temos muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo. E nós não estamos preparados para lidar com tantos fatos. Como funcionavam as nossas vidas antigamente? A gente levantava, tomava o café da manhã, ia para o trabalho, ele deixava as crianças na escola, trabalhava, voltava, né? Via a novela, via o Jornal Nacional, botava as crianças para dormir e dormia. Era uma vida completamente diferente da vida de hoje. Quando você acorda hoje, você olha o WhatsApp, já tem mais 500 mensagens. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê, bom dia, boa tarde, oi, tudo bom? Às vezes a pessoa não quer falar nada, mas te deu um oi. Né? Isso é comum. Porque nós estamos muito acelerados, nós estamos tendo muitas oportunidades de diálogo, de comunicação, e nós não estamos sabendo utilizar. Então, se permitir saber como utilizar uma tecnologia, se permitir saber como utilizar os meios, os instrumentos que nós temos, é um fator fundamental. E se nós não damos conta sozinho de sair de um processo depressivo, se nós não damos conta sozinho de resolver, por que não procurar um tratamento especializado? Com um clínico responsável, com CRM, né? Uma pessoa que tem uma reputação, que não vai te oferecer qualquer tipo de medicação, né? Porque as pessoas dizem que o remédio te deixa doente. É óbvio que existem uns lobistas farmacêuticos que fazem com que a gente vá por esse caminho, né? Oferecendo determinados remédios, mas a gente tem que acreditar que aquele remédio também, ele vem para nos ajudar nas sinapses neuronais. Então, se você está deprimido, seus níveis de substância de serotonina estão lá embaixo, que é a fonte do prazer. Então, eu não vejo a vida com os óculos do prazer. As minhas lentes enxergam tudo embaçado. Eu aumento os problemas. Eu vejo problema onde não existe. Eu dou mais valor às coisas que talvez no passado eu não daria valor. Porque o processo de adoecimento
psicológico, mental, é um processo onde você distorce as coisas. É um processo onde a autoestima caiu, onde você não se valoriza como homem, como mulher, você se descuida. Então, o primeiro passo é saber ser ajudado. O primeiro passo, por mais que as pessoas julguem, está tomando antidepressivo? Tô. Qual o problema? Né? Qual o problema de tomar um antidepressivo? Qual o problema de se permitir a passar por uma experiência farmacológica por um médico de reputação decente, responsável, e tomar um remédio? Não tem nenhum problema. Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu não tomo um analgésico? Por que quando eu tenho um problema de depressão, eu não tomo um remédio? Sim, vai afetar os processos de libido sexual, a gente vai sentir menos prazer, tudo bem. Só que a falta de prazer já é tão grande que isso virou um problema tão pequeno, né? Então a gente precisa aprender a ser ajudado, né? Porque o processo de caridade, falamos muito em dar as mãos, em ajudar o próximo, em servir o próximo, em ajudar o outro no roteiro da vida. Mas muitas das vezes nos somos colocados como os necessitados, como aqueles necessitados que precisam de alguém. Então a vida é uma roda e ela vai girando. Um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. Um dia você contribui, outro dia alguém contribui. Jesus fala: granjeai amigos diante da riqueza e da injustiça. Granjeai amigos no meio das dificuldades, para que quando você precisar, sempre tem alguém, ou um amigo espiritual que talvez você nem conheça, de uma pessoa que você ajudou, que está vendo você passar uma dificuldade, ele vai lá e te ajuda. Faça uma prece, né? Então é fundamental. Um outro caso, é a questão dos processos de desobsessão. Todos os casos de processos depressivos, todos que eu já mandei para mesas mediúnicas, têm por trás um processo obsessivo. Isso não quer dizer que são todos, né? A gente não pode fazer uma generalização do problema. Mas todos nós, se estamos aqui no mundo de provas e expiações, por algum motivo devemos ter alguns inimigos do passado. Pessoas que nós magoamos, corações que nós ferimos, pessoas que por algum motivo nós não geramos uma relação saudável. Temos o caso do Divaldo, que ficou 40 anos para conseguir o perdão de um obsessor. 40 anos. Nossa, mas ele é médio, tem obsessor? Sim. Qual o problema de ter obsessor? Nenhum. O problema é você não querer se reabilitar. O problema é você não querer levar o seu nome na mesa mediúnica. O problema é ter vergonha de ter o seu nome levado num processo de reunião mediúnica por conta disso. Está ali para ser ajudado. Levar o nome para a mesa mediúnica. Se amar o espírito, conversar com ele, encaminhar. Dizer: meu amigo, ele está tentando ser diferente. Porque a gente olha para as pessoas, isso vai de encarnado para encarnado também, né? Você viu a pessoa há 10 anos atrás, você acha que a pessoa é a mesma. Não, é a mesma pessoa, com os mesmos erros, com os mesmos problemas. Possivelmente tem muitos erros, possivelmente é imperfeita, possivelmente tem uma série de dificuldades na sua evolução espiritual, mas quem disse que ela não pode melhorar? Quem disse que ela não pode evoluir? Quem disse que ela não pode sair do sepulcro do egoísmo, do orgulho? Mas muitos de nós dissemos, assim como eles dizem nas mesas mediúnicas, impossível.
Não aceito. Não aceito o processo de soerguimento moral dele. Não aceito que ele... Por isso que muitos de nós, quando viemos à casa espírita, ou quando queremos melhorar os nossos estilos de vida, a nossa maneira de pensar, nós somos influenciados para que não possamos fazer acontecer isso. As pessoas acham que é ficção o processo obsessivo. A gente pega as obras de Manuel Filomeno de Miranda e acha que só acontece com aqueles espíritos. A gente abre as obras de André Luiz, a gente só acha que acontece com aqueles espíritos, mas acontece conosco. Muitos de nós, quando se desembaraça do corpo físico, estamos de frente para pessoas do passado e a culpa é tão grande, gente. Vocês lembram do livro Voltei? O espírito que estava numa ponte, se direcionando para a colônia espiritual, com Bezerra de Menezes, direcionando o grupo, e o espírito havia cometido um assassinato. Só que depois daquele assassinato, ele viveu 30 anos no bem, no amor, gerando bons afetos, granjeando amigos, tendo qualidades, se desenvolvendo na arte da caridade. Então, quando ele chega naquela ponte, quando ele se vê um espírito, ele vê a vida dele, ele acha que ele é o assassino, que ele é o culpado. Ele não quer nem ver a pessoa, porque a culpa é tão grande que você não quer ver. No livro Céu e Inferno tem um relato de um padre que é assassinato, que o assassino não quer ver o padre, pede pelo amor de Deus, não me põe de frente para esse padre. Porque os processos de culpa, eles são enormes. Tem seres espirituais que, quando a gente chega no mundo espiritual, eles assumem a forma até de monstros. Esses monstros que aparecem na televisão, né, como seres espirituais, são o quê? Formas espirituais monstruosas. E não é ficção, gente. Acontece. Então a gente tem que saber o momento de levar o nosso nome. Estou com uma tristeza, porque o que é a depressão? Eu estou com um momento triste. Minha filha perdeu o emprego. Vamos pensar nisso. Você vai ficar feliz? Seria estranho, né? A não ser que o emprego não seja bom, seja aquilo que ela queria, mas em geral, diante de um fato triste, você fica triste. Porque a tristeza é uma emoção do ser humano. Você fica triste. O problema é quando você tem uma situação, uma circunstância de alegria e você continua triste. É o primeiro indício da depressão. Tem alguma situação um pouco mais engraçada, você está triste. Alguma coisa que no passado você ria, gargalhava, você ficou triste. Porque começa a incongruência das emoções. As emoções não estão flutuando de maneira correta. Então a gente tem que saber perceber também. Eu não estou bem. Eu não estou legal. Eu preciso de ajuda. Manda para a mesa mediúnica da casa que for, mas manda o nome. Não tenha vergonha, né? Então, talvez as respostas não vão ser tão positivas. Tem um grupo aqui que você não fez muito bem a eles, não. Né? Mas é verdade. Porque a vida espiritual é muito diferente da minha dieta. Eu posso dizer para vocês, estou de dieta. Estou enganando vocês. Mas ninguém vê meia-noite, quando eu abro a geladeira, eu posso roubar um chocolate. O dono do chocolate certamente vai ficar muito triste com o meu furto. Mas os espíritos não tem como mentir para eles. Eles vão olhar o seu perispírito, comeu chocolate. Né? Comeu. Eles sabem tudo, gente.
processo de autoconhecimento. Você quer se conhecer de verdade? Vai para uma mesa mediúnica e pergunte sobre o obsessor. Quem você é? Ele vai dizer. Ele sabe exatamente quem você é. É fofoqueiro, né? Mas é porque ele precisa te conhecer ao máximo para conhecer suas vulnerabilidades, para colocar você em situações desafiantes. Então eu já botei até sabe aquele procuras? As pessoas que me incomodam, aí eu já botei até na parede do quarto. Quando a pessoa ligar, fala, é ela. Deixa eu preparar. Às vezes eu nem atendo. Por quê? Porque é o meu ponto frágil. Tem pessoas que mexem, que desestruturam a gente. Então a gente precisa armar estratégias para lidar isso com carinho, com cuidado. Isso é auto-amor. Talvez tenha alguém na sua família que te desestruture mais. Talvez seja isso, né? Tem aquela pessoa que você nunca fez nada para ela, nunca fez nada para você, você olha e fala, não bate. Ou chega na noite de Natal, a última pessoa que você quer esbarrar é com ela. Então, essas pessoas são os nossos pontos a serem trabalhados. São as nossas vitórias espirituais. Porque na noite de Natal, muitos de nós sentam numa mesa e começam a conversar. Eu estou com a carteira assinada de tal empresa, eu passei no concurso, né? Cada um vem comentando as suas vitórias materiais do cotidiano. Mas ninguém conversa, perdoei tantas pessoas, X pessoas. Eu fui lá, fiz o trabalho de sopa, né? Isso é careta, né? Que chama. Nossa, você perdoa? Tá bom. Porque esses títulos ainda não são valorizados na Terra. Mas um dia nós teremos molduras. Perdoei fulano de tal. Você faz igual uma graduação, você pendura na sua parede. Como título. Porque é uma vitória espiritual. É uma vitória espiritual. Porque quando você chegar lá do outro lado, você vai descobrir que você estava precisando se reconciliar com aquela pessoa e você atingiu o seu plano encarnatório. Enquanto aqueles que na terra buscavam a riqueza, enquanto aqueles na terra que buscavam as ilusões, vão chegar do outro lado, vão falar, poxa, não era esse o caminho. Mas ninguém é demitido do cargo de filho de Deus. Ou já viram? Carta de dispensa. Todos nós somos filhos de Deus. Na parábola do administrador infiel, um administrador, um senhor contrata um administrador. Ele dilapida todos os bens. E depois ele chama para prestar contas. E esse prestar de contas é o nosso desenlace do mundo material frente ao mundo espiritual. Porque nós prestamos conta. Quando chegamos no mundo espiritual, a vida é como um livro e nós vamos lendo. Só que o nosso maior julgador não é uma pessoa, é a nossa consciência. É Ele que é o nosso grande juiz. É Ele que é a grande sentinela que a gente precisa transformar. Porque no dia que nós nos sentirmos de fato amados por Deus, valorizados por Deus, sabermos quem somos, nós não vamos ter tanta dificuldade de perdoar. O psicólogo Rollo May, que morreu tem uns 5 anos, ele dizia no seu livro, O Homem em Busca de Si Mesmo, que a maneira como você se trata é a mesma maneira como você trata o outro. Então, se você alterar o seu estilo de vida consigo mesmo, porque geralmente quando nós não conseguimos perdoar, porque nós somos implacáveis
primeiros conosco. Nós não aceitamos errar. Nós não aceitamos cometer equívocos. Nós não aceitamos cometer erros. Então, quando alguém comete com a gente usa a mesma forma implacável, né? Então, quando a gente promove o gesto de auto-amor interior, o gesto de ser filho de Deus, se valorizar perante essa suprema inteligência que nos circunda, que permeia a nossa existência, as coisas ficam mais fáceis. Nós precisamos ter o nosso tempo para cuidar de nós. Tirar, nem que seja uma vez, 2, 3 vezes na semana, para cuidar da gente. Fazer coisas que gostamos. Valorizar o eu que existe. Porque o que vemos nos centros espíritas, a maior parte, com todo respeito, o que a gente percebe é as pessoas chegando tristes, culpadas, né? Mas quando eu vou ver um jogo de futebol, eu vejo aquelas bandeiras tremulando, né? No Rock in Rio, um monte de gente feliz. Nós deveríamos vir da mesma forma para o centro espírita. Porque aqui é oportunidade de redenção. Nós talvez precisamos mudar a nossa maneira de pensar quanto aos centros espíritas. Não sermos como fomos nas igrejas passadas, como pessoas que tolhem as outras. Porque o espiritismo ele tem o objetivo de libertar consciências e não escravizar. O espiritismo, já dizia Herculano Pires, ele corre um sério risco hoje na Terra, porque os centros espíritas estão atraindo aqueles rituais do passado, onde consciências que precisam ser libertas estão sendo escravizadas. Olha, você nunca vai ser bom para dar paz. Você vai precisar ficar 15 anos estudando, você vai lá dar um passo, não deu certo, eu vou te jogar de novo para dar paz. Não é assim. Nós temos potenciais divinos dentro de nós. E quem falou isso foi Jesus. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ele está dizendo que você ainda vai evoluir, né? Ele está dizendo que você ainda vai ultrapassá-lo. Ou seja, tem mais além. Tem mais além. A vida é um mar de oportunidades. E se nós trancarmos oportunidades para as pessoas, elas não vão desenvolver a sua autoestima, os seus processos evolutivos. O jovem, né? O jovem geralmente ele quer cantar, ele quer ouvir uma música, ele quer ouvir alguma coisa. Porque talvez para o jovem é chata a palestra. Não tem muita paciência, né? Quem foi jovem? Né? Não tem. Mas uma música, né? Ele fazer um teatro, ele participar de uma peça, envolvê-lo nas atividades, empoderar, né? Esse famoso empoderamento, que é dar responsabilidades para eles. Fundamental. Fundamental. Eu tenho uma inveja dos evangélicos, no tratamento com os jovens, uma inveja. Porque lá tem guitarra, lá tem violão, lá eles tocam música, né? Eles empoderam os jovens. Do que será o espiritismo sem os jovens? Né? E nós sabemos que é um desafio que a gente tem. Só que a gente só vai vencer os desafios quando a gente encarar os desafios da maneira como eles são. Encarar a realidade como ela é. Então, um outro processo importante, fundamental, que nós não podemos esquecer, é a oração. A oração, ela afeta diretamente o sistema límbico, que é a área onde está a amígdala,
onde funciona e passa o departamento do medo. Quando nós direcionamos preces sinceras, preces reais, discursamos com Deus, falamos das nossas dificuldades, entregamos as nossas aflições, nos colocamos pequenos diante dessa grandeza toda que é essa suprema inteligência, aquela frase de Jesus se faz válida: bem-aventurados os aflitos, porque eu os aliviarei. Porque a dor talvez não suma, mas o fardo fica mais leve. Então, quando nós temos pensamentos de prece, quando a nossa alma começa a respirar em forma de prece, não apenas dentro do centro espírita, porque sabemos mais do que ninguém que Deus está em todas as partes. Dentro da sua casa você pode fluidificar uma água. Não pode. Quem disse que não pode? Se você fizer uma oração com um remédio, com uma aflição, pedindo a espiritualidade para eles fluidificarem uma água, eles não vão fluidificar? Só porque você está fora da sua casa espírita? Aconteceu comigo um fato muito triste. Tinha uma menina que estava pensando em suicídio, porque essa maneira como as pessoas tratam a educação hoje em dia é uma maneira muito cruel. Porque desde 7, 6, 5 anos, as crianças já estão sendo preparadas para o Enem. Só que ninguém pergunta para elas se elas querem passar no Enem. Elas não têm escolha. Elas já são pressionadas desde jovens a passarem em Enem. Ninguém perguntou a ela o que ela quer ser da vida, ninguém perguntou nada. Então vemos uma competição entre alunos, ranking de notas, onde as criaturas são tratadas não como cidadãos do bem, mas como pessoas que vão passar no Enem. Passou no Enem, e agora? E se eu fizer uma faculdade que eu não tenha nenhum tipo de aptidão para ela? E se eu fizer veterinário e ver que aquilo não serve para mim? Que tipo de frustração vai gerar no jovem? Né? Por que estamos falando disso? Porque o jovem, ele é o futuro. Então a gente precisa olhar esse jovem de uma forma diferenciada. Tratar o jovem como jovem. Deixar como ele viva como um jovem. Permitir e ensinar que existe responsabilidade. Porque todos nós ainda temos jovens interiores dentro de nós. Todos nós temos traumas e carências emocionais dos nossos relacionamentos com os pais. E aí vem a questão da importância da terapia. Terapia não é coisa de doido, né? Terapia não é coisa de maluco. Terapia é extremamente necessário quando você passa por um momento que você não consegue sozinho ressignificar uma dor. E você busca a ajuda de um profissional para refazer a sua história. Né? Eu tenho um amigo, porque a gente fala muito de evangelização, né? Vamos evangelizar as crianças, vamos contar as parábolas, vamos trazer Jesus. E esquecemos que a psicologia já nos diz que as pessoas copiam comportamentos. Pessoas copiam comportamentos. Quem dera todo mundo copiasse o comportamento de Jesus. Que feliz seria o mundo. Imagina assim, para tudo a gente copiasse o comportamento de Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Mas em geral copiamos pessoas. E o jovem, outro dia eu peguei um Uber, né? E eu estava falando alguma coisa de Kardec no áudio, desliguei, aí o rapaz veio perguntar: você é espírita? Aí já vem com aquelas perguntas, né? Eu falei: sou.
Só que talvez ele achasse que eu fosse um médium, né? Alguém que veja alguma coisa. Falei, graças a Deus não vejo nada, mas posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, então, eu estou terminando o meu casamento hoje. Falei, meu Deus do céu. Encosta o carro, moço. Por que você vai terminar o seu casamento? Porque a minha enteada não para de mentir. É uma criança de 9 anos, ela não para de mentir. Eu fui a um centro espírita, eu vim ao centro espírita e a médium veio dizer que era problema de vidas passadas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer. Eu tinha uma apostila de psicologia na minha mão, eu falei, talvez esteja aqui a resposta. Aí me veio o insight, deve ser alguém me salvando. Alguém dessa família mente para a criança? Sim, o pai dela mente para a criança. O pai diz que vai chegar 5 da tarde, chega às 9, bêbado. Estou aqui fazendo um julgamento do pai dele, mas é um caso. O pai vai buscar ela, não busca. O pai marca uma coisa e desmarca. Isso durante 9 anos, ela começou a copiar um comportamento também de mentir, para se defender, porque é apenas uma criança. Aí falou, não, então não é problema de vida passada? Talvez não seja, né? Porque a gente conversa com alguém, tudo é vida passada, né? Tudo é vida passada, tudo é reencarnação, tudo é problema. Só que a gente esquece que as causas atuais das aflições são muito maiores, talvez, do que as causas passadas. Exceto os casos de autismo, microcefalia. Aí não tem jeito, é o resgate pleno, né? Eu falei para ele, meu amigo, não vai adiantar só o passe, não vai adiantar só a evangelização. Vai adiantar você orar para o pai dela e conversar com ela que você também pode ser o pai. Ou você assume a criança como filho, dando bons exemplos para que ela pare de mentir, ou você realmente tem que terminar o casamento. Ah, mas não é minha filha? Aí eu perguntei, embora ainda não seja psicólogo, seja estudante de psicologia, você quer ser o pai dessa filha? Acho que ele ficou, né? Ele falou, quero. Então vai e assume. Por quê? O Espírito Emmanuel diz, quando alguém não cumpre o seu papel de pai ou mãe, cabe à sociedade que faça. Seja por instituições, seja por órgãos públicos, ou seja um padrasto, seja uma mãe, né? Porque a gente fica muito naquela coisa de família, ainda mais em Minas, né? Eu sou da família tal, eu sou trabalhador da Caixa, eu sou conhecido por ser o funcionário do Banco do Brasil, eu sou conhecido por ser o cara da Receita, né? Só que a gente esquece que até o mosquito tem o nosso sangue. E a gente fica se separando. Não, não é meu filho, então não vou ajudar. Não é o meu filho, então não vou ajudar. Não fui eu que gerei. Mas eu preciso de genética para dar amor? Eu preciso de genética para oferecer um gesto de caridade? Então ele ficou numa situação constrangedora. Porque ele saiu do processo de vítima para um processo que ele tinha que ser o autor da história dele. Você ama a sua esposa? Eu perguntei para ele. Amo. Então vai à luta. Quando ela crescer, ela vai falar, obrigado, pai. Falei até para ele, imagina ela crescendo, pegando o canudo. Ah, mas vai que ela não me reconhece. Falei, você fez sua parte. Porque a gente se preocupa tanto em se entregar, que o auxílio chega tarde. Bezerra de Menezes já dizia isso. Quando a caridade é muito discutida, peraí, para fazer a caridade, que horas? Onde que é? Como vai ser? Qual o planejamento?
Quais são as circunstâncias? Quais o quê? Alguém morreu de frio. Não é verdade? Alguém morreu de frio, alguém morreu de fome. Porque se eu começar a botar um série de obstáculos para fazer o amor, eu estou pensando muito mais no meu capricho pessoal do que no outro. Então esse é o processo do administrador infiel. Porque todos nós somos endividados. Porque a parábola do administrador infiel, ela nos ensina que havia um senhor com um administrador. O que esse administrador fazia? Utilizava maus recursos do senhor. Eles tiveram um encontro e o administrador não foi demitido. O que é normal nos dias de hoje? Que ele fosse demitido, né? Então essa parábola é uma das mais difíceis de serem entendidas por conta de você não acreditar em reencarnação, de você não acreditar em novas chances de voltar à Terra. Depois de não ser demitido, ele continua o processo. Ele chama o devedor, que devia 100 medidas de trigo, reduz a dívida dele para 50. Ficou louco. Podendo ser demitido, ele vai e reduz a dívida. Depois ele chama outro devedor, diminui a medida dele de 100 para 80. E depois o senhor chama para prestar conta de novo. Ele falou: que maravilha que você fez. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Por quê? Por que você, como administrador, está louvando alguém que está dilapidando os seus bens? Se a gente não olhar a percepção espiritual, a gente não entende a parábola. A gente não consegue entender a parábola. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém é demitido de filho de Deus. Então nós não vamos ser demitidos das nossas oportunidades. Nem que a gente seja exilado para o mundo inferior, que é uma possibilidade, né? Porque quando está lá no livro Céu e Inferno, item 18, Código Penal da Vida Futura, dos mundos felizes não permanecerão os espíritos imperfeitos. Aí que a gente está lascado mesmo. Porque a corrida vai ser para se purificar, para deixar o perispírito brilhante. Aí, por isso que os egípcios vieram para cá, fizeram aquilo tudo, porque já eram extremamente evoluídos. Você imagina a gente daqui a 1000 anos. Você acha que a gente não vai montar aquela pirâmide com um estalo de dedos? Estamos descobrindo tantas coisas, né? Acabamos de chegar na Lua e já descobrimos tantas coisas. Então ninguém vai ser demitido de filho de Deus, né? É uma parte importante. Então, seguimos a jornada. Só que quando você faz um gesto de pegar uma sopa e levar na rua para alguém, esse alguém não está em processo de causa e efeito? Ele merece passar por aquela situação? Talvez foi colocado ali nessa situação. Mas se você entregar um prato de comida para ele, você está arriscando a dívida dele e entregando um gesto de amor. Você está passando a borracha da caridade na dívida do outro. Uma pessoa ela pode vir numa família sem chance nenhuma de ser alfabetizada. Mas você, como administrador infiel, também endividado, você pode ir lá na casa dela e alfabetizar ela. Porque você vai estar fazendo um gesto de amor entre dois espíritos completamente endividados. O administrador infiel é endividado. E aquele também que chegou com a dívida é endividado. Então são dois endividados. Hoje é alguém que está passando frio. Só em Belo Horizonte são 5.000 moradores de rua. 5.000. Hoje é ele que está passando frio. E amanhã pode ser eu.
Então, quando você oferece o passe a alguém, você é um espírito endividado, mas você está aliviando a aflição através da geração de energia. Existem várias formas de fazer caridade, né? Não é só a caridade material. Então, para nós sairmos desses processos, nós precisamos entrar em outros campos. O campo da fé, o campo da religiosidade, o campo da vida, o campo do perdão, o campo da oração, o campo da assistência médica, farmacológica, o campo da terapia. Algumas recentes pesquisas disseram que se você fizer 3 caminhadas por semana, é como se fosse um efeito de um antidepressivo. Você aumenta o seu nível de serotonina, você reequilibra a sua sinapse neuronal. Por isso que o André Luiz diz, nem tudo é corpo, nem tudo é espírito. Você, através do corpo, você pode gerar substâncias para o seu espírito. E você, através do seu espírito, da sua vontade e do seu desejo de ser melhor, você pode influenciar o seu corpo. Ninguém nasceu apenas para sofrer. Ah, não, todo mundo de provas de expiação tem que sofrer mesmo? É isso, ponto final. Não é isso, gente. Porque nós estaríamos colocando cálculos na misericórdia de Deus. Poxa, mas eu tenho um câncer, estou com uma dificuldade, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer, eu estou com Parkinson, eu tenho que sofrer. Não é isso. O importante é o quanto que a gente aprendeu com a dor. Porque se você aprende com a dor, é o que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum. Quando você aprende com a dor, chega um ponto que os seus pecados estão perdoados. Então você tem chance de cura. Você tem chance de reabilitação. Se você tem um câncer, existe uma senhora que é no livro de Bernard Siegel, que é um americano, que estuda as curas espirituais, que ela descobriu que tinha câncer, ficou desesperada e mudou o estilo de vida dela. Porque ela era muito egoísta, muito autoritária, muito mandona, né? E era muito rica, usava o dinheiro para comprar pessoas. Ela decidiu vender tudo. Pegou o dinheiro dela, vender tudo e começou a viajar pela Europa, fez viagem no mundo inteiro. Sabia que ia morrer, né? O que eu vou fazer da minha vida? Vou viajar. Vou aproveitar, vou levar meus netos, meus primos, meus sobrinhos. E a vida dela virou uma festa de alegria, para que ela aproveitasse aqueles últimos momentos. Então ela gastou o dinheiro todo. Quando ela volta no consultório médico depois de 6 meses, ela vai fazer o exame, curou. Ficou pobre. Pobre. Está curada, a mulher ficou curada. Sem dinheiro, né? Pobre é feio, né? Sem recursos monetários. Estava curada. O espírito. Por quê? A gente descobre que os nossos tecidos, as nossas células se refazem de 3 em 3 anos. Se você tiver bons pensamentos, boas ações e uma vontade incrível de ser curado, você cura. A não ser que de fato seja um resgate, o seu check-out é naquela hora, você pediu lá em cima, né? Mas tudo pode ser modificado. Eu não posso chegar e dizer para uma pessoa que sentou aqui com câncer, minha filha, tem que sofrer. E a pior coisa que fazem é dizer, isso passa. Para mim é tão doído que fizeram isso comigo. Cheguei no Centro Espírita de Juiz de Fora, conhecido, muito grande. Aí falei que estava com síndrome do pânico, com depressão, com ideal suicida.
Aí o homem olhou para mim e falou, isso passa. Eu, passa? Senta ali na palestra, vai assistir a palestra, isso passa. Aí eu assisti a palestra, não passou nada. Falei, meu Deus, o negócio está passando. E o pânico, né? O pânico é algo terrível. Quem já passou por isso sabe das dificuldades imensas que é lidar com esse tipo de doença. Aí eu falei, eu preciso conversar com alguém. Fazer algum trabalho no bem, né? A moça acabou de falar que se eu fizer um trabalho no bem, eu vou me projetar, eu vou me recuperar, né? De alguma forma eu estou agindo no bem. Aí ele falou para mim, o serviço aparece quando o servidor estava preparado. Aí veio com aqueles chavões. Falei, meu Deus, gente. Falei, não tem nada para fazer, não tem uma vassoura aí não. E eu detesto varrer, ainda falei assim, não tem uma vassoura não. Ele falou, moço, eu preciso conversar com alguém. Então, nós temos o nosso SOS Press. Aí ele me mostrou ali, era lá no cantinho, que é um pessoal que atende telefones e ajuda muita gente, né? Você liga para lá, às vezes você está deprimido, triste, né? Você acaba ligando para tirar suas aflições. Eu falei, poxa, mas eu tenho que ligar para lá? E se a pessoa vier aqui me atender? Não dá no mesmo, não? Não, toma o número, aí você vai lá da sua casa e liga. Eu falei, poxa, e eu peguei com uma raiva desse isso passa, cara. Porque, gente, se tem alguém querendo suicidar, não fale isso passa. Fala, não, segura a pessoa e fala, não suicida. Não se mata. A vida é maior do que isso. Entrega o seu ombro e suas pernas para a pessoa chorar. Porque nós não estamos no nível de Chico Xavier para entender o isso passa. E nem todas as pessoas têm a instrução que a gente tem quando faz uma leitura espírita para entender isso. A pessoa está sofrendo, querendo se matar, eu vou falar isso passa. A pessoa está numa janela, igual aconteceu semana passada. Uma pessoa amiga, um amigo de uma amiga, numa janela querendo se suicidar. Fiquei em oração, mandou um zap para mim, eu fiquei em oração. Eu vou falar, oi amigo, tudo bom? Isso passa. Gente, não tem lógica. Se nós não crescermos quanto acolhedores, né? Por exemplo, entra um alcoólatra por aquela porta. Se nós não acolhemos aquela criatura e dermos chances para melhorar a vida dela, a gente vai estar muito distante dos pensamentos de Deus. Muitos alcoólatras, pessoas que se envolvem com drogas, acabam indo para as igrejas evangélicas porque a gente não consegue fazer esse tipo de apoio. Falo, nossa, é alcoólatra, já olha de cara diferente, né? Nossa, você bateu na sua mãe? Meu Deus. Porque outra pessoa é uma outra pessoa. A gente não deve julgar o outro. A gente não deve olhar o outro censurando ele. Se nós somos o cristianismo redivivo, se o espiritismo é o cristianismo redivivo, nós somos aqueles que mais deveriam acolher qualquer tipo de pessoa. Outro dia uma mãe levantou no meio de uma palestra e falou, você está falando de preconceito, de vida, mas o meu filho era homossexual. Falou para mim. E o meu marido não aceitou. Ele ficou 1 ano longe de casa, tomou uma surra do pai e depois de não aguentar tanta intolerância, ele se matou. E aí? Importa se homossexualidade é pecado ou não é pecado? Se ânimos é ânimas? Não importa, que é outro ser humano. E tem que haver diálogo. Se a pessoa é homossexual, ela deve ser tratada de uma forma caridosa, no mínimo, como qualquer outra. Porque a prova que ele está passando já é uma prova dificílima.
Um filho contar para um pai que é homossexual, o pai fica desmoronado. Por conta do orgulho também, porque ele quer ter um filho machão, né? Um filho poderoso, um filho rei do mundo. Aí descobre que o filho não atendeu às suas expectativas, quase deserda a pessoa. Então, o que temos de casos de homossexuais suicidando é uma coisa elevadíssima. Porque eles não suportam a falta de acolhimento. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Eu vi outro dia uma situação que mexeu muito comigo, eu fiquei muito contrariado. Eu quase fui na casa espírita de forma intolerante para tirar satisfação. Tinha um rapaz que era Fábio. E ele queria ser Fábia. Ele chegou no grupo de estudo e falou: me chamem de Fábia. Fábia. Eu não quero ser Fábio. Eu quero ser mulher. E ele estava em processo de se transformar e ser transexual. Levar a decisão dele ser Fábio ou Fábio para a diretoria. Para definir se ele é Fábio ou é Fábia. O que aconteceu? Fábio, Fabíola, saiu do centro espírita, foi para uma igreja evangélica. Por incrível que pareça, eles acolheram como Fábia. Por mais intolerantes que nós achamos que eles sejam, eles acolheram a Fábia. Né? Porque nós precisamos acolher as pessoas. Nós precisamos acolher. Tem alguém dando tchau ali, gente. Não sei se é para mim ou para você. Hã? Gente, alguém quer fazer pergunta?